Colossais, chegou a hora de virar essa página, né, do último clássico. Acabou o Campeonato Baiano, agora é focar nas próximas competições, em especial a Copa do Nordeste, né, que é uma competição que o Vitória tem totais condições de ser campeão, mas precisa se preparar e, primeiramente, precisa passar essa primeira fase classificado em primeiro lugar. É obrigação do Vitória, já que já está em primeiro lugar, né? Basta apenas vencer o Motoclube, que não é uma missão fácil. Por dois motivos. Primeiro, que o Vitória não vai com o time completo principal, considerado principal, porque isso quem falou foi o próprio Thiago Carpini, né? E segundo lugar, o campo do Motoclube, que é o Castelão, é horrível. E ainda vai piorar, porque o Motoclube, gente, está pensando em mudar o local da partida para um campo pior. Porque, para quem não sabe, o estádio do Castelão é o melhor estádio da região lá do Maranhão, tá? E eles estão querendo mudar para um estádio com condições ainda piores, o Motoclube, por questões de logísticas, tá? E você vai saber de tudo isso. Eu vou trazer todas essas informações sobre o nosso próximo adversário, né, como é que eles estão se preparando para enfrentar o Colossal lá no Maranhão, beleza? Vou trazer atualizações deste momento sobre o nosso próximo adversário. Vamos falar também sobre estreias. Rapaz, o atacante Felipe Cardoso deu a entrevista aí e ele provavelmente vai ser até titular nesse próximo jogo. E eu vou explicar o motivo do porquê eu estou falando isso, tá? É um jogador que chegou, né, com meia desconfiança do torcedor, porque veio do Atlético de Alagoinhas, mas a gente vai ter a oportunidade de ver a sua estreia e ver se ele é realmente um jogador que merece estar vestindo a camisa do Vitória. Eu vou trazer alguns trechos também das falas desta entrevista de Felipe Cardoso, inclusive a minha pergunta que eu fiz para o jogador. Beleza? Tudo isso ainda neste vídeo, mas antes, eu só vou te pedir aquela moral, que eu sei que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações, para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, vamos pro vídeo! Bom, Colossais, para quem não conhece o estádio do Castelão, né, que é o estádio oficial lá, para mim é considerado o melhor estádio do estado do Maranhão, e olha que as condições daquele gramado é terrível. E o Motoclube, pensando em algumas logísticas do clube, né, melhoras, está pensando em mudar o local da partida, tá? Eu vou trazer essas informações, vou trazer também algumas informações de como esse time está se preparando, vou trazer um vídeo aqui completinho com as informações do nosso próximo adversário, né? E atualizações do que a CBF respondeu ao Motoclube em relação a essa troca de local da partida, tá? Calma que eu vou trazer tudo isso ainda neste vídeo, tá? Vamos lá ver o noticiário do nosso próximo adversário, o Motoclube. Grande News Esporte, o Motoclube treina, né, hoje e amanhã, finalizando a preparação para o jogo contra o Vitória. E uma informação para a torcida ficar atenta: o clube está fazendo uma consulta à CBF via federação para saber a possibilidade de mudança de local do Castelão para o Nilzinho Santos. Como o estádio é na mesma cidade, então a questão da logística do adversário impacta pouco, né? E tem a questão também da transmissão pela TV desses jogos da Copa do Nordeste. O Nilzinho Santos também tem, né, estrutura, tanto que jogos já foram lá transmitidos como jogos realizados no estádio Nilzinho Santos. Então são problemas que poderiam ter, mas podem ser diminuídos, só que claro que a gente está vendo que é bem próximo já do jogo, né? O confronto é quarta-feira. O Moto, então, por esse motivo, deve divulgar ainda hoje a questão de venda de ingressos para o torcedor, para saber se vai ficar mesmo no Castelão
ou se a CBF autoriza a mudança de local para o estádio Nhozinho Santos. Confronto em que o Motoclube vai ter a oportunidade de, se conseguir uma vitória, e claro, tendo aquela combinação de resultados, avançar para o mata-mata pela primeira vez da Copa do Nordeste. O Moto nunca passou, né, para a próxima etapa, para a fase de mata-mata, mas se isso acontecer, o calendário até estica um pouco mais, porque por mais que tenha o Campeonato Maranhense com esse problema de datas, né, agora a gente está correndo com as rodadas, mesmo assim, a Copa do Nordeste, se o Moto passar para o mata-mata, é quem vai fazer com que o time tenha mais semanas de atividades de time profissional para considerar jogos oficiais de 2025. Então, um jogo importante, o Moto que não vai poder contar com o Lucas Gomes, que foi expulso no jogo passado contra o Altos, mas tem o retorno do Felipe Dias. Então, são jogadores que acabam fazendo ali a mesma função, com características diferentes, né? O Felipe Dias mais marcador, o Lucas Gomes mais saída de jogo, mais criador. A preparação, ela segue, como falamos, desde o fim de semana. Agora, hoje e amanhã, conclui o técnico Zé Augusto esse trabalho para a gente ter ideia de qual formação titular vai entrar em campo. Não deve ter tantas mudanças assim, porque o torcedor já sabe a base titular do Moto. E o time já está preparado não só para esse jogo contra o Vitória, também já está projetando os próximos, porque joga contra o Vitória na quarta, joga contra o Maranhão sábado, que é um jogo muito importante para o Moto. É um jogo em que o Moto precisa vencer o clássico para voltar ao G4 do Campeonato Maranhense, e quando for na quarta-feira da semana seguinte, estará em Viana para fazer aquele jogo que acabou não acontecendo, lá no Djalma Campos. São os próximos 3 desafios que o Moto tem, 2 em São Luís e 1 no interior do estado. Informações do Moto Clube de São Luís com o João Ricardo, aqui no Mirantini do Esporte. Valeu, João Ricardo, com informações rubro-negras. Falo já mais sobre o Papão do Norte. Informações do Motoclube em nome de Casa Faria. Bom, Colossais, ainda bem que a CBF negou esse pedido aí do Motoclube de mudar o local da partida, porque seria ainda pior para o Vitória. Vitória que vai com time mesclado ou reserva, ainda não sabemos a fundo. Ia ter já dificuldades técnicas, porque o time reserva ou mesclado não ia ter entrosamento, ia ser que nem aquele jogo contra o Sport, uma lástima técnica, né? Um jogo terrível. Mas, mesmo assim, o Vitória tem totais condições de vencer o Motoclube. Mas o estádio, o gramado do Castelão já é ruim, imagine se mudasse. Vamos ver aqui a nota que o próprio Motoclube soltou nas suas redes sociais, né, com a resposta da CBF. Fala, torcida motorizada, atualizando algumas informações. Nas últimas horas, tentamos realizar a transferência do jogo de quarta-feira contra o Vitória pela Copa do Nordeste para o Nhozinho Santos. No entanto, a CBF não autorizou a mudança de praça. Ainda bem que não mudaram o local dessa partida. Vamos aguardar aí, porque o Vitória vai ter estreias, provavelmente contra esse jogo com o Motoclube, né? E um dos estreantes pode ser Felipe Cardoso. Ele pode até entrar como titular nessa partida. E eu já vou adiantando por quê. Sempre quando o Vitória utiliza um jogador para sua coletiva pré-jogo, é porque esse jogador está cotado para ser um dos titulares da equipe. E como o técnico Thiago Carpini falou que vai fazer mudanças, né? Porque o time titular dele vai se preparar já para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E como o time já está classificado com sobras, né? E líder, até perdendo, dependendo do resultado do Sport, o Vitória pode se classificar mesmo assim em primeiro lugar. Mas é claro que a gente não quer perder para o Motoclube, né? Vamos ver aqui o que Felipe Cardoso falou sobre as suas expectativas da sua estreia. Eu fiz uma pergunta para ele, como é que ele está se sentindo, porque é diferente você jogar no Atlético de Alagoinhas e estar vestindo essa camisa tão pesada que é a do Vitória. E eu fiz basicamente uma pergunta relacionada a isso. Como é que está o mental do jogador para essa estreia? Veja só o que é que ele respondeu. Lúcio, canal Geração Colossal. Você veio do Atlético de Alagoinhas e agora foi contratado pelo Vitória. Duas realidades completamente diferentes. Como você está preparando o seu mental para vestir essa camisa tão pesada? Fala, Lúcio. Então, é aquilo. Minha esposa, ela vem dia a dia me ajudando bastante a ter a cabeça tranquila. Meu pai e minha mãe também. E minha família sempre me apoia para que eu possa chegar no clube e performar o melhor possível, né? Vou ter uma filha agora e ela sempre está no meu pensamento para mim poder vencer e alcançar meus obstáculos. Colossais, definitivamente
eu estou ansioso para ver esse jogador jogar. Talvez esse jogo não seja um dos melhores tecnicamente, mas pelo menos vai ter a estreia de um jogador, né, atacante, que a gente sabe que os nossos pontas estão deixando a desejar. Não tem um jogador com uma característica de 1 contra 1. E eu quero ver se Felipe Cardoso é esse jogador com personalidade, porque é diferente, existe uma disparidade muito grande entre jogar no time do interior da Bahia e jogar no time que é o Vitória. Enfim, vamos ver como é que esse jogador vai se comportar nessa partida, né? E esperamos também que Carlinhos seja um dos titulares, já que ele é considerado reserva por Carpini. Tomara que ele seja o titular, tomara que ele faça um bom jogo, né? Para que o Vitória tenha alguma alternativa de centroavante ali, porque o bicho está pegando no setor de ataque do Vitória. Não tem aquele homem referência, e Carlinhos é o único do plantel. Eu espero que ele seja titular também. Vamos ver como é que vai ser a estreia de Felipe Cardoso e se Carlinhos for titular, como é que ele vai se comportar nesse jogo, tá? Esperamos que o Vitória faça um grande jogo e que vença, mesmo com todas as dificuldades do gramado, mesmo com todas as dificuldades de entrar com o time todo modificado, mas vamos passar por essa e ganhar do Motoclube e se consolidar, né? Passando para a próxima fase como líder do grupo do Vitória, beleza? É isso, Colossais. Eu espero que vocês tenham gostado das informações que vocês viram e ouviram aqui neste vídeo, tá? Se gostou, não esqueça de deixar seu like, que é muito importante. Deixe também seu comentário, eu quero saber a sua opinião sobre o que é que você acha em relação à mudança, o que é que você acha do gramado do Castelão, gramado bastante, muito ruim de se jogar, gramado pesado, parece que é capim, não é uma grama ali, né? E eu quero saber também sobre a sua expectativa da estreia do jogador Felipe Cardoso. Você acha que vai dar certo ou não? Você vai esperar ver? Eu quero saber muito a sua opinião. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!